Ok, bom, vamos dar início então a esta reunião ordinária do dia 20 de abril, começando por agradecer a presença de todos, naturalmente em via digital e remota. Tenho aqui a Anabela comigo. Eu queria, antes deste período, antes da ordem do dia, naturalmente aproveitar este período para dar aqui algum conjunto importante de informações. No fundo, um primeiro que é a prestação de contas daquilo que, no fundo, também importa dos documentos de mitigação, do documento que aprovamos com as medidas de mitigação, algumas entregas que temos feito, fizemos 2 entregas de material e equipamento de proteção individual às instituições, abril e outra no final da semana passada, nomeadamente aos bombeiros, ao centro de saúde, à GNR, a 9 lares ou casas de repouso sénior, às juntas de freguesia. Destas instituições beneficiárias ou entidades, nós distribuímos um conjunto total de 2.775 máscaras, mais 100 que vão ser distribuídas hoje à tarde e vão perceber porquê mais à frente, à Santa Casa da Misericórdia. Depois distribuímos 6.950 luvas, 373 óculos, 290 litros de álcool gel, 330 litros de lexívia, 135 viseiras, 1.700 pezeiras, 152 fatos e 50 gorros. Pronto, isto é o total dos equipamentos que nós distribuímos por estas entidades, portanto 9 lares e Conferência Vicentina, GNR, Centro de Saúde e Bombeiros, para além das juntas de freguesia naturalmente, e no fundo foram estes os equipamentos que distribuímos. Estamos à espera também de mais equipamentos para poder fazer mais uma leva de distribuição de equipamentos de proteção individual pelos profissionais que estão na frente de combate e portanto, dar nota desta situação. Depois, queria aproveitar para fazer um esclarecimento sobre algumas discrepâncias entre os números que a Câmara tem comunicado, nomeadamente naqueles vídeos que tenho feito com regularidade para as redes sociais do município e aquilo que foram dados recentemente publicados pela Direção-Geral de Saúde. Enfim, não vou entrar em polémicas desnecessárias sobre o que é que são os números e aquilo que outros colegas já fizeram também sobre isso, autarcas, sobre as desconformidades dos números da DGS. Queria apenas dizer o seguinte: temos seguido sempre a metodologia de, no divulgar desses números, fazê-lo através dos números que nos chegam através do Dr. Pompeu Balsa, que é o delegado de saúde que tem a responsabilidade sobre este município, e nós tínhamos, à data de sexta-feira, ao início do dia, 2 casos positivos confirmados, portanto é aquele caso que falei de uma pessoa que veio dos Estados Unidos da América e depois faz o teste já cá em Portugal e com a residência dos pais, portanto em Arruda dos Vinhos, e portanto é um positivo. Depois temos um outro que aconteceu na semana passada, de uma pessoa com mais idade e que neste momento até está internada ainda no Hospital de Vila Franca de Xira e que tem residência no Concelho da Arruda dos Vinhos, portanto esse é o segundo caso confirmado. O boletim da DGS, à altura, portanto sexta-feira, divulgava mais 2 casos no Concelho da Arruda dos Vinhos, mas a explicação que eu encontrei, juntamente com a informação que eu obtive do delegado de saúde, é que um dos casos tem que ver, se bem se recordam, com um caso logo no início, que foi até ventilado na comunicação social local, nomeadamente no jornal Valor Local, de um cidadão que tem residência oficial em Espanha, nomeadamente em Madrid, e que veio a Portugal fazer uma ação de formação e depois foi um dos doentes que teve no corredor de Santa Maria com pneumonia e depois foi diagnosticado a Covid-19 e que tinha residência no concelho. Mas pronto, não havia qualquer link epidemiológico com o território concedido, porque o cidadão não esteve cá nessa altura, portanto esse caso é um caso nitidamente importado de Madrid, mas uma vez que foi tratado no Serviço Nacional de Saúde, em termos estatísticos ele conta para o município da Arruda, uma vez que a segunda residência dele é no Concelho da Arruda. Mas pronto, esse caso até já está recuperado, segundo a informação que o delegado de saúde me prestou, portanto não é sequer um caso ativo e que deva ser motivo da nossa preocupação. Há um outro caso que surgiu também na sequência da passada semana e que se prende com o seguinte: foi identificada uma cidadã já com alguma idade também, que está neste momento com residência num lar num município de norte do país, nomeadamente Paredes, distrito do Porto,
só que a senhora já lá está há alguns meses e não atualizou a sua morada para efeitos nem fiscais, nem de utente do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, estatisticamente ela está a contar como sendo um caso da Ruda dos Vinhos, mas na realidade a senhora já se encontra a residir no norte do país há vários meses e, portanto, não há qualquer hipótese de haver link epidemiológico com o município da Ruda dos Vinhos. Bom, essa foi a explicação que o delegado de saúde me deu sobre a existência de 4 números no boletim, 4 casos, perdão, no boletim da DGS e que não batiam certo com os dados que o delegado de saúde me foi fornecendo ao longo das vários dias e semanas com quem tenho falado praticamente todos os dias. Devo dizer também o seguinte, há também casos, há pelo menos 2 situações que se manifestam em 3 casos positivos de pessoas que contraíram o vírus fora do território concelhio, nomeadamente no Aço Oeste-Sul, neste caso em Torres Vedras, e no Aço da Amadora, portanto no Concelho da Amadora, e que estão a fazer quarentena junto da sua família no município da Ruda dos Vinhos. Ou seja, as autoridades já têm conhecimento dessa situação, estão a acompanhar o caso, não contando estatisticamente, obviamente, para o boletim e para os casos do município da Ruda, porque eles têm origem em municípios, neste caso em Torres Vedras e na Amadora. O que é certo é que esses cidadãos estão no território concelhio, juntamente com a sua família, obviamente em confinamento, assim se espera e assim está a ser monitorizado pelas diferentes autoridades, que já têm essa informação. Não contando estatisticamente, são cidadãos que estão cá e eu vou naturalmente na mensagem de hoje, que dirigirei aos municípios, também dar nota dessa situação. Queria partilhar convosco uma notícia que soube ontem e que essa é que nos deve preocupar, pelo menos acho que todos preocupará com certeza. Uma notícia que recebi ontem já a longas horas da noite. Eu tinha dado nota pública que o Ministério do Trabalho, Solidariedade Social e Solidariedade Social está a fazer um conjunto de testes de diagnóstico preventivos junto dos funcionários dos lares. A Santa Casa da Misericórdia da Ruda foi contemplada com essa, no fundo, ação de testagem ou rastreio preventivo à Covid-19. Foram testados no sábado 44 funcionários ou 45, já não me recordo exatamente, mas foi entre 44 e 45, agora não sei se foi 44 no sábado e 45 que seria hoje, ou vice-versa, não interessa. Metade dos funcionários... 45. Foram 45 no sábado? Pronto. 45 foram testados no sábado e prevê-se, aliás, já deve estar a acontecer, 44 testados na segunda-feira. Ontem à noite, por volta das 10h30 da noite, recebi uma chamada do enfermeiro Damião, da Santa Casa da Misericórdia, a dar conta que tinham existido 2 casos positivos confirmados de funcionários do lar da Santa Casa da Misericórdia, até são dos 2 lares, um caso diz respeito ao lar da Cartaxaria e o outro diz respeito ao lar do Alcambar, e que testaram positivo à Covid-19, encontrando-se ainda 8 testes inconclusivos, portanto vão ter que repetir o teste. Automaticamente, depois de tomar conhecimento dessa informação, passei essa informação à Autoridade de Saúde e entrei em contacto com o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, onde conseguimos que, na data de hoje, desbloquear, também juntamente com o ACES Estuário do Tejo e a senhora Diretora Executiva, que não poupou os esforços também, e ao Ministério da Solidariedade Social, a quem agradeço também, nós conseguimos desbloquear naturalmente com a parceria do município mais 211 testes e neste momento estão a ser testados todos os utentes dos lares da Santa Casa da Misericórdia, assim como todos os funcionários e também a unidade de cuidados que existe aqui embaixo no hospital. Certo, Carla? Sim, a unidade de cuidados integrados. Não sei, eu estou na reunião Pronto, de câmara. dito isto, nós estamos naturalmente na expectativa para saber ou para conhecer os resultados, não consigo antecipar uma data para a obtenção dos resultados, o que consigo antecipar e que já está a verificar é que os testes já estão a ser realizados, portanto nós temos a parceria do Instituto da Medicina Molecular da Universidade de Lisboa e temos também, através do contacto do ACES Estuário do Tejo, um laboratório que é a Afídia, que vai montar uma sala, duas salas aqui nas instalações da Santa Casa para fazer os testes.
e, portanto, envidamos todos os melhores esforços para que rapidamente nós consigamos perceber qual é que será o foco epidemiológico aqui em causa e perceber qual é que é a dimensão do problema. Não, nesta fase é preliminar nós conseguirmos dizer qual é que é a dimensão do problema. Obviamente estamos a acompanhar este assunto com a máxima preocupação. Eu mesmo ainda ontem tive o cuidado de falar com o seu provedor da Santa Casa da Misericórdia e me disponibilizar rapidamente e com a luz verde dele entrei logo em contacto com a Sra. Ministra e com o gabinete da Sra. Ministra do Trabalho, que disponibilizou logo 135 testes para hoje, e o ACES Estuário do Tejo conseguiu disponibilizar hoje de manhã o resto dos testes, cerca de 76 testes, para se conseguir abranger todo o universo a testar da Santa Casa, funcionários e utentes nas diversas valências. Nós já tivemos uma reunião hoje de manhã em videoconferência também com os representantes da Santa Casa, quer da mesa administrativa, quer da parte técnica dos lares. Tivemos também a Autoridade de Saúde presente, representada também pela doutora Sofia Triaga, diretora executiva do ACES Estuário do Tejo, e também pelas enfermeiras Carla Munhoz e Eugénia, em representação aqui da Unidade de Saúde Pública. Nessa reunião estiveram presentes também a GNR, a Proteção Civil, e tivemos também a doutora Teresa Teixeira da Segurança Social. É importante enfatizar aqui a presença da doutora Teresa Teixeira da Segurança Social, que disponibilizou também apoio da Segurança Social naquilo que diz respeito a algo que também nos vai preocupar, dependendo do número do estrago, entre aspas, que é as equipas necessárias para continuar a prestar cuidados aos utentes, estejam positivos ou negativos à Covid-19. Estamos também a trabalhar já no plano de contingência e naquilo que será necessário em termos de, eventualmente, depois de sabermos o número concreto da situação epidemiológica, de perceber o que é preciso evacuar, que meios é que é preciso afetar para desinfetar e, naturalmente, fazer uma separação daquilo que são os utentes que tenham positivo e aqueles que não estão positivos à Covid-19 e, portanto, que não têm a doença. Eu antevejo que tenhamos provavelmente a semana mais dura da nossa vida autárquica, pelo menos desde que eu estou nestas funções, pela frente. Estamos a envidar todos os esforços para que naturalmente nada falhe. Foi ótimo verificar que conseguimos em tempo recorde neste momento está tudo a ser testado no universo da Santa Casa para perceber claramente o que é que nos espera pelos próximos dias. E, portanto, eu não vou adiantar com números, agora temos que dar também tempo ao tempo também para que a Autoridade de Saúde possa, no âmbito daquilo que é o inquérito epidemiológico, perceber como é que possa o vírus ter entrado, se foi por via hospitalar, se foi por via de contágio dos profissionais, se o que é que aconteceu, e, portanto, ainda é cedo para nós termos alguma opinião formada sobre isto, antes de termos o universo todo testado também. Obviamente que esta é uma péssima notícia, que naturalmente ataca, eu diria, a principal instituição que lida com o público-alvo mais problemático em termos de grupo de risco, isso é subejamente conhecido, e, portanto, naturalmente, nós estamos muito preocupados com o que aí vem. Temos já também a palavra do comandante da GNR, que a unidade da GNR que faz a desinfecção pode ser mobilizada a todo o momento também para vir cá ajudar os nossos serviços para fazer o trabalho que tem que ser feito no terreno. Já disponibilizámos todas as infraestruturas municipais à mesa administrativa da Santa Casa, quer o albergue municipal, quer naturalmente o pavilhão multiusos, para aquilo que será a sequência lógica deste trabalho, e, portanto, estamos a trabalhar em conjunto, em rede, para que nada falhe, e eu próprio, mal terminar a reunião de Câmara, faço intenções de ir ao local também acompanhar e dar força e ânimo àqueles profissionais que estão neste momento a passar um mau bocado. É uma notícia que eu não gostaria de dar, infelizmente tenho que a dar, também para partilhar convosco esta que é uma notícia triste para todos nós. Vamos fazer fé e trabalhar o máximo possível para que rapidamente tenhamos uma luz ao fundo do túnel também neste caso complicado. Basicamente era isto que tinha para partilhar convosco neste período antes da ordem do dia e estarei disponível agora para alguma questão, algum comentário que entendam por conveniente. Muito obrigado. Sr. Presidente. Sim.
Eu depois queria preferir algumas palavras, não sei se mais alguém vai preferir. Não, força, Luís, avança já. E depois... Que é que bem, estas notícias são, de facto, preocupantes e que nos deve deixar a todos sensibilizados, e eu, de facto, queria aqui fazer uma intervenção de outra natureza, não sei se a devo fazer ou não, mas relativamente a esta questão, no fundo, mais do que nunca se justificam aqui as palavras também do líder do PSD, quer dizer, nós neste caso, e eu em particular, seremos sempre colaboração e nunca oposição àquilo que a Câmara está a fazer. Fique bem claro isto, quero deixar esta mensagem também de coragem e força para enfrentar estes problemas, e que efetivamente o que interessa aqui é sermos oposição ao vírus e conseguir debelá-lo o mais rapidamente possível. Porque contas de se foi tudo bem feito ou alguma coisa menos bem, isso haverá tempo em outras ocasiões, se assim o entendermos, para fazer. Agora, de facto, queria dar esta nota também aqui de apoio, digamos, ao esforço que todos devemos fazer, e, se me é permitido, deixar aqui 2 ou 3 notas complementares àquilo que já foram feitas e que o Sr. Presidente entenda como sugestões, como propostas de colaboração, e não mais do que isto. Uma delas é, até tendo em conta, digamos, aquilo que acabou de nos explicar e daquilo que já tem sido feito, eu acho que o Executivo deveria, em parceria com as 4 juntas de freguesia, ou em articulação, melhor dito, com essas juntas de freguesia, fazer o mais rapidamente possível um levantamento da população de risco. Isto é, aquela população, eu já não me estou a cingir àquelas que estão nos lares, mas àquela população que está em cada uma das nossas freguesias acima dos 70 anos. É importante também aqui ter uma atuação o mais célere possível e fomentar a prática de teste do Covid para termos também aqui uma atuação preventiva. E aí, seguramente, o Sr. Presidente, melhor do que eu, saberá atuar junto do Governo e reivindicar esse apoio para o nosso município. Depois gostaria também de deixar uma nota, e é relativamente à questão de que estamos a assistir e que é a distribuição dos kits. O Sr. Presidente disse, e disse muito bem, que devemos contar e devemos estar juntos da nossa comunidade empresarial local para que eles também possam colher, digamos assim, não só serem solidários com o município, mas também terem uma atividade e também se manterem, de alguma forma, à tona d'água. Eu concordo plenamente com essa atuação, mas queria deixar aqui uma nota também, aí está, mais uma nota complementar, que era esta. Sabemos que não é possível fornecer estes equipamentos a todos os nossos municípios neste momento. Embora já algumas câmaras parece que tenham iniciado, e estou-me a lembrar aqui de uma recentemente, que é a Câmara Municipal de Mafra. Mas também aqui, Sr. Presidente, e uma vez está deferido no tempo para a segunda quinzena de maio essa distribuição de kits, era bom que conseguíssemos de algum meio ou de algum modo obter máscaras e luvas que pudessem ser distribuídas, pelo menos, aqui está mais uma vez, à tal dita população de risco. Quer dizer, temos 100 pessoas de risco na freguesia de Cardosa, só 50,
era para essas que devíamos atuar em primeiro lugar, e o mesmo se diga relativamente à freguesia da Ranhó, Santiago ou à Ruda dos Vinhos. Isto sem pôr em causa a medida que o Sr. Presidente está, digamos assim, a querer levar para a frente, conjuntamente com os nossos empresários locais, mas como só vão atuar a partir talvez interessante, conseguíssemos até lá manifestar que o município está atento e também já está previamente a distribuir à tal população de risco. Acho que isso era importante. No que diz respeito, digamos assim, à pandemia que estamos a enfrentar e que provavelmente, como disse o Sr. Presidente, será talvez a semana mais difícil que temos pela frente. E eu quero lhe dizer, porque este é o meu sentimento, não só como autarca, mas também como filho e católico que sou, que neste momento temos que olhar, digamos assim, a tudo o que é possível para conseguirmos, pelo menos, conter aquilo que o Sr. Presidente nos relatou e que tanto nos preocupa, que é o que pode estar, digamos assim, na Santa Casa da Misericórdia. Desconhecemos ainda, não quero ser alarmista, nem devemos ser, pelo contrário, devemos ter aqui um espírito de algum otimismo, mas daquilo que temos tomado conhecimento noutros casos, pode estar ali um foco de propagação difícil de conter e oxalá que não seja assim. Mas, portanto, neste aspecto, reforçar muito essa atuação e desejar-lhe a si, e a todos os que neste momento temos que ter como prioridade das prioridades é evitar a todo o custo, como já disse, esta propagação, porque estamos seguramente a ser o mais solidários possíveis com todas estas famílias que eles têm, ou pais, ou familiares próximos, e que a todos nos deve empenhar nesta luta. Dito isto, eu também quero aqui dizer umas breves notas, já não relativamente a esta questão do Covid, ou do Covid, mas sobre as cerimónias do 25 de Abril. E quero deixar aqui uma nota. Porquê? Porque esta é a nossa última reunião antes da data do 25 de Abril, que é uma data que, para mim, tem um significado, tal qual seguramente para os colegas do Executivo, que foi, de alguma forma, podermos viver em liberdade. E eu, quanto a isso, e por ser esta a nossa última reunião, queria dizer que, efetivamente, tanto quanto julgo saber, nós não vamos ter nenhuma comemoração formal, ou seja, nenhuma Assembleia Municipal extraordinária para comemorar este evento, mas não a temos e é muito bem, essa decisão é muito boa, é a decisão, a meu ver, correta de não a ter. Porquê? Porque o 25 de Abril é muito mais, está muito mais além de uma comemoração mais ou menos solene. O 25 de Abril é a solidariedade que nós neste momento temos que manifestar àqueles que estão a sofrer os problemas desta pandemia e àqueles que estão a lutar todos os dias na linha da frente para a combater. Essa é que é a verdade, esse é que é, a meu ver, o verdadeiro espírito do 25 de Abril. E é isso que nos deve unir neste momento e não cerimónias mais ou menos regulamentadas, com mais ou menos pessoas, ou mais ou menos convidados. Dito isto, eu quero dizer
muito claramente, e acho que a decisão que foi tomada, quer pelo todo o conjunto dos nossos representantes políticos, da direita à esquerda, é claramente uma decisão irresponsável, acho eu, incoerente e lamentável. E eu quero que isto fique a constar o que é o meu pensamento. Efetivamente, ela não é só irresponsável, mas é também, como eu disse, incoerente e lamentável. E é irresponsável porquê? Porque nós estamos a viver um estado de emergência em que estão proibidos os aglomerados de pessoas e impostas restrições à nossa circulação, e vamos avançar com comemorações que não podem, a meu ver, não deviam decorrer ao arrepio destas regras e contingências, porque isto é um mau exemplo que nós, os políticos deste país, estão a dar. É incoerente, a meu ver, porque trata-se de uma decisão que vai no sentido contrário àquilo que nos é pedido. E isto é intolerável e inadmissível. Mas vai dar aso, na minha modesta opinião, a que muitos portugueses se sintam desobrigados de continuar a manter o seu confinamento e o seu distanciamento social. O que é grave, para não dizer gravíssimo. E é lamentável, precisamente, porque se trata de uma decisão que pode simbolizar algum facilitismo e um baixar de braços, o que é também uma mensagem profundamente errada perante a gravidade da situação em que vivemos. E depois, não nos admiremos que surjam aí populismos de todo o tipo a tirar proveito destas decisões. Porque, como há pouco referi, a melhor prova do 25 de Abril está na forma cívica, responsável e solidária com que o povo português se tem manifestado durante estes últimos tempos. Não podia deixar, meus caros colegas, de vos transmitir isto, porque é aquilo que eu sinto e espero que nós não venhamos a sofrer algumas consequências advindas de decisões que são de todos. Não critico aqui nem a este nem ao espírito neste momento, se é do Sr. Primeiro-Ministro, ou se é do Presidente da República, ou do Presidente da Assembleia da República. É uma decisão que eu acho que devia ter sido muito melhor ponderada do que aquilo que foi e que neste momento está a dar lugar a divisionismos dentro da nossa sociedade, coisa que o que nós precisamos é de unidade e de força para lutarmos em prol de todos aqueles que sofrem. Bem, muito obrigado. Algum dos colegas quer dizer alguma coisa ou fazer alguma questão para eu depois responder a todos em simultâneo? Mais à frente, não? Eu quero. Sim, Val Antunes, pode. Sim, Carla, disponha. Não, Carla, deixa à vontade. Eu quero só aqui deixar, assim, é um dia difícil, foi uma noite complicada. Senhor Presidente, caros colegas vereadores, caros colaboradores do município, já tenho saudades de vos ver, estão sempre aqui em escuro aqui na plataforma. Caros munícipes, muito boa tarde a todos, e hoje de facto é um dia muito complicado e vamos ter que mais uma vez nos reorganizar e reinventar aqui a melhor resposta às nossas pessoas. Quanto ao estado de pandemia em que estamos a vivenciar e em especial no dia de hoje no nosso concelho, quero destacar que não poderemos de maneira nenhuma facilitar quanto às medidas de proteção individual. Portanto, é mais um reforço naquilo que temos feito e que vamos continuar a fazer com certeza. Se baixarmos a guarda, comprometeremos com toda a certeza a saúde da nossa comunidade, colocando em causa todo o investimento realizado até agora, decretado quer pelo estado de emergência nacional, quer pela própria declaração de alerta do município. Estamos na presença de uma crise de saúde pública e em simultâneo com uma crise social e económica, sem dúvida. Já começámos, enquanto município, a disponibilizar um conjunto de serviços de proximidade
à população devido à obrigatoriedade do confinamento e isolamento social. Alguns desses serviços foram criados devido às primeiras evidências de carências de bens essenciais e ausência de recursos financeiros para a sua aquisição. É esta atenção redobrada que as famílias vão precisar de todos nós para ultrapassar este momento de crise. Gostaria também de dizer que tudo o que já foi feito ainda não chega. Teremos de apostar também na promoção dos autocuidados, pois todos temos de estar atentos à forma como nos alimentamos, às rotinas promotoras da saúde mental. Essas são obrigações de todos nós. A nível comunitário e familiar, é importante preservar a comunicação em família e com os amigos, mas com regras. A promoção e prevenção a este nível vão ficar comprometidas em algumas famílias. Por isso, teremos de ser os promotores desta nova forma de estar em sociedade. Há que reinventar. Agora, o momento é de mudança, mas esperamos para melhor, quer no trabalho, quer nas escolas, quer nas relações familiares. O segredo é aproveitar o que melhor esta súbita reorganização pode proporcionar. O trabalho, a gestão dos horários, esta forma digital de nós otimizarmos os recursos serão sem dúvida para ficar. E por que razão não nos devemos aproveitar da melhor forma? Portanto, estamos numa era diferente, ela vai ser para continuar e vamos tentar otimizar todos estes instrumentos que nós temos colocado em prática praticamente de um dia para o outro. E também não poderei deixar aqui uma segunda nota, não propriamente a ver com a pandemia Covid-19, mas também tem a ver com a pandemia. É uma nota pessoal, com responsabilidades acrescidas enquanto vereadora, quanto à questão das comemorações do 25 de Abril. Portanto, tal como o vereador Luís Rodrigues deixou aqui o seu sentir, também eu gostaria ainda de vos dizer, com a responsabilidade política que tenho com o pelouro da saúde, não é uma questão político-partidária, de esquerda ou de direita, mas sim uma questão de pessoas. Eu aqui estou ao serviço das pessoas. Estamos a viver algo completamente inesperado. Ninguém imaginaria uma pandemia com determinantes tão fortes em relação às pessoas. Pessoas com relações sociais interrompidas. Pessoas a trabalhar de uma forma completamente diferente, recorrendo ao teletrabalho. Pessoas confinadas. Tudo por um bem maior, a nossa saúde. A Assembleia da República representa o povo que está e continuará a estar confinado, sem ter cometido nenhum crime. Como costuma referir um amigo meu, quando me telefona e eu pergunto, estás em casa? Ele responde, sim, fechado e não cometi crime nenhum. É este povo, como diz a canção, quem mais ordena. E este ano não é comum, não estamos em circunstâncias comuns. A liberdade não deixará de ser liberdade se a comemorarmos este ano em casa, à janela, na varanda, no quintal. Ninguém põe em causa a liberdade. Pelo contrário, se queremos viver a liberdade de uma forma responsável este ano, ela deve ser gritada de forma criativa e consciente, mas em casa. E mais, não foi o povo que deliberou suspender os seus direitos que são constitucionalmente garantidos. Os seus direitos. Os direitos de todos estão suspensos em nome da saúde das comunidades nacionais. O povo isolou-se, está confinado, está afastado. Quando sai, vê-se obrigado ao distanciamento social. O povo sabe que é seu dever cumprir as regras. Os políticos deviam ser os primeiros a dar o exemplo. Peço diariamente a todas e a todos para ficarem em casa. E eu saio para trabalhar. Imaginem como eu me sinto, não será necessário afirmá-lo, quando chego a casa onde tenho os meus familiares. Mas eu tenho de sair para servir aqueles que vão ficando doentes e aqueles que necessitam de outras ajudas. Os professores estão em casa a dar aulas. Grande parte dos colaboradores do município estão em casa a desenvolver teletrabalho. Os executivos municipais estão no ativo. É a sua obrigação. E tantos outros profissionais a desenvolverem formas criativas de trabalho. Não caberá a responsabilidade a de ficar em casa
aos deputados da Assembleia da República e aos dirigentes sindicais nestes dias festivos? Vou, sem sombra de dúvida, à minha maneira, celebrar Abril. Mas este ano espero em casa. E, na pior das hipóteses, a trabalhar. E farei que seja Abril todos os outros dias do ano, sem exceção, com certeza. E mais longe. E no 1º de Maio farei o mesmo. Porque considero que celebrar o 1º de Maio na rua este ano é só para pessoas totalmente inconscientes e irresponsáveis. Já para não falar de desprovidos de coerência e de bom senso. Para que uns se mantenham na linha da frente em combate, muitos terão que obrigatoriamente cumprir ficando em casa. Ou o esforço dos primeiros será em vão. Este ano, o 25 de Abril é em casa. Viva a liberdade responsável. Este ano, o 1º de Maio é em casa. Vivam os direitos dos trabalhadores. E, portanto, esta é a mensagem que eu quero deixar, porque esta é a nossa última reunião, quer antes do 25 de Abril, quer antes do 1º de Maio. Bem, há mais alguma questão? Ok, muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Duas notas que eu queria aqui deixar naturalmente. A primeira nota tem a ver com as notícias más que infelizmente o Sr. Presidente nos trouxe através daquilo que foi uma iniciativa louvável, naturalmente, no que diz respeito à feitura dos testes e os resultados que, entretanto, se souberam e que vão continuar. E nós somos um município, como outros, a nível do país, naturalmente também, que tem casas de repouso, que tem lares, enfim, e é onde existe esta, como é dizer, este potencial fragilidade, e, portanto, também deixar aqui neste primeiro ponto algum otimismo. E o otimismo é exatamente aquilo que o município tem feito e que está a fazer, e de forma a minimizar este impacto que, naturalmente, a todos nos preocupam e que a Câmara Municipal, na pessoa do Sr. Presidente, também tem conseguido dinamizar e criar fatores de positividade na sua solução. Sobre isso, basicamente é exatamente este sentimento que penso que serão todos nós, vereadores e Sr. Presidente da Câmara, nesta abordagem nova, mas que o Sr. Presidente sempre foi sendo referindo, e a Carla também aqui o frisou, que são os cuidados pessoais, os cuidados que devemos ter e mesmo ao longo de todos estes dias, nas mensagens que o Sr. Presidente deixou para a população, o alerta de alguma posição do dia a dia nas saídas que as pessoas naturalmente têm necessidade de fazer para autoabastecimento e afins. Portanto, é um reforçar de que essas coisas acontecem. Portanto, sobre este ponto, queria deixar este otimismo, permitam-me dizê-lo, de que também perante a situação que agora se vislumbra, o município, a Direção-Geral de Saúde e o Ministério saberemos estar à altura e minimizar os seus malefícios, passa a expressão. O segundo ponto eu costumo, e a minha vida autárquica sempre o disse, focamos-nos naquilo que são os problemas do nosso município. Já dizia isto noutro local onde tive responsabilidades durante dezenas de anos. Mas há coisas e coisas que devem ser abordadas a emergência, tocam a todos, mesmo que elas sejam decisões do Governo ou da Assembleia da República ou de quem seja. E este é o momento para focar essa abordagem. Eu fui um homem que apanhou o 25 de Abril, permitam-me esta pequena abordagem, estava em Angola e soube o 25 de Abril apenas 24 horas ou mais, porque as rádios deixaram de emitir e foi através da BBC de Londres que consegui saber o que estava a passar no continente. E, portanto, ligam-me ao 25 de Abril coisas muito boas e continuarão a ligar-me ao 25 de Abril coisas maravilhosas. Por exemplo, com todos os defeitos, as muitas virtudes que temos
no Serviço Nacional de Saúde. Com altos e baixos, 25 de Abril é uma marca de todos os portugueses e não devíamos, acho, dar oportunidade, e o Luís aqui falou, a populismos. E a mim, pessoalmente, militante do Partido Socialista desde há muitos anos, em 1976, se a memória não falha, desconforta-me a decisão de juntar pessoas com algum grau de, vou usar, numa cerimónia fechada que muito, digamos, reduzida, seja o seu número, poderia ter outra solução e naturalmente que vou celebrar o 25 de Abril como sempre o fiz, mas aqui estamos talvez não, na minha ótica, objetivamente, a decidir de uma forma em pleno estado de emergência que poderia ser mais redutora em termos de quantidades e de cautelas, sem pôr em causa naturalmente um bom evocar do 25 de Abril que a todos nós deve orgulhar. Portanto, eu não podia, como cidadão, fazê-lo e aproveitando, digamos assim, este abuso como vereador da Câmara Municipal de Rua dos Vinhos, de o fazer com toda a frontalidade. Era só, Sr. Presidente. Obrigado, Valentunes. Não sei se há mais alguma questão, alguma intervenção dos colegas? Não? Só queria então dar uma nota de tudo aquilo que o Presidente já falou e foi reforçado, apenas dizer que o Ruda Somos Todos, promovido pelo Centro Cultural do Morgado, também dará uma pequena nota no dia que antecede o 25 de Abril, o 25 e o 26. Portanto, vamos apenas aqui também no âmbito cultural, tudo aquilo que já tem sido falado e feito sobre o 25 de Abril vai também ter aqui um destaque no dia 24, 25 e 26 de Abril. E também dar a nota que na próxima terça-feira vai arrancar o projeto Vamos Fazer Desporto em Casa, às terças e quintas-feiras, às 9 da manhã. Portanto, agradecer também a todos os técnicos que têm estado disponíveis para colaborar, os professores da natação, e pronto, e continuaremos também aqui a fazer o nosso trabalho. Tudo mais já foi pelo Sr. Presidente da Câmara, que também nos representa. Muito obrigada. Muito obrigado. Não sei se há mais alguma questão dos colegas. Não havendo, deixem-me só, no fundo, falar duas ou três coisas muito rapidamente em relação às intervenções anteriores, dizer que, relativamente ao Sr. Vereador Luís Rodrigues, dizer que o levantamento, nós temos algum levantamento já feito da população-alvo mais vulnerável, sobretudo através das nossas bases de dados do cartão sénior municipal, em que nós temos já uma base de dados muito significativa e expressiva do número de cidadãos com idade igual ou superior a 60 anos que estão inscritos no cartão sénior. Para além disso, nós, dentro daquilo que foram as medidas de mitigação, nós criámos uma linha de apoio social, vamos lá nós, em que também estão identificados um conjunto de cidadãos que, no fundo, apresentam alguma problemática a esse nível em termos de vulnerabilidade social e de exposição ao risco do vírus, coronavírus. Relativamente à questão dos kits, nós o que quisemos nesta fase de mitigação da doença e do estado de emergência, em que a prescrição genérica, digamos assim, é que existam medidas de confinamento obrigatório e, portanto, recolhimento social, nós, e conforme tive a ocasião de elencar no início da minha intervenção, nós distribuímos aqui um conjunto muito significativo com diversas entidades, no fundo, para proteger os profissionais que estão na linha da frente, de um conjunto muito significativo de equipamentos de proteção individual, que achamos que nesta fase, e estando o mercado muito saturado em termos de procura e a pressão que existe entre a procura e a oferta de equipamentos, no mercado global até, optámos por uma questão de coerência que, efetivamente, portanto, estes EPIs fossem canalizados numa primeira fase para quem mais precisa e quem está na frente do combate. E, portanto, daí continuarmos com as entregas. Nós fizemos 2 grandes entregas, como disse, durante este mês de abril. Provavelmente vamos, na próxima semana ou na outra, eventualmente, fazer mais uma entrega significativa. Nós estamos com um problema de estoque com os fatos de proteção, porque eles estão presos na alfândega, para termos uma ideia de como é que o mercado está neste momento.
E, portanto, nós temos que gerir o estoque também de acordo com aquilo que são as necessidades no combate ao coronavírus e também aquilo que é a oferta que nós podemos disponibilizar. Obviamente, aquilo que disse também é que nós estamos já há algum tempo a trabalhar com o nosso tecido económico local, no sentido de criar um kit de proteção que vai ter duas grandes rúbricas ao fim e ao cabo, as máscaras de proteção e o gel desinfetante. E depois temos também alguns folhetos explicativos de como é que vai ser a relação dos municípios com a convivência, digamos assim, com o vírus. Ou seja, até temos uma vacina, como sabemos, ou um tratamento que seja absolutamente eficaz, nós vamos ter que nos conformar à ideia de que vamos ter aqui alguns meses pela frente em que vamos ter que conviver com o coronavírus e com tudo aquilo que está associado à potencialidade da infecção que possa surgir. E, portanto, acho que faz falta nós termos aqui um trabalho preparatório e a DGS, a nível da CIM, está a colaborar na elaboração de um folheto, que é um kit de família, para, no fundo, as pessoas perceberem não só os grupos de risco, mas os comportamentos de risco na relação com o vírus e na retoma da normalidade, aos poucos que vai sendo anunciada para maio, eventualmente. Eu devo dizer que já antes desta situação que se verificou, ou que se está a verificar no lar da Santa Casa da Misericórdia da Ruda, era a nossa intenção, enfim, já tinha partilhado isso com alguns dos colegas, nós prolongarmos a nossa declaração de alerta e a ativação do plano de emergência pelo menos por mais 15 dias, até meados de maio, e portanto estamos a considerar que o evoluir desta semana, provavelmente mais do que nunca fará sentido que mantenhamos essa declaração de alerta ativa e em funcionamento. E portanto, uma questão também de coerência, só depois desse confinamento obrigatório é que nós devemos preparar a segunda fase e é a atribuição do kit. Obviamente que a atribuição de um kit por família, por si só, não resolve o problema resolve-se no comportamento individual e coletivo. E, portanto, a pensar nisso, esse kit vai ser um kit também com informações relevantes para nos prepararmos para isso todos coletivamente, e estamos a trabalhar também num diretório de entidades comerciais que neste momento já disponibilizam a aquisição das máscaras e outro tipo de materiais de proteção individual e que estão já disponíveis para a população poder adquirir. Mas eu diria que, pelo menos daquilo que me é dado conhecer à data de hoje, para o caso concreto da Ruda dos Vinhos, eu diria que a palavra de ordem até dia 15 de maio continuará a ser ficar em casa e ter comportamentos responsáveis naquilo que diz respeito à convivência social. E, portanto, vamos trabalhar esse tema, já estamos a fazê-lo. Obviamente que os kits que vão ser disponibilizados, nós vamos começar por distribuir numa primeira linha de prioridade, sobretudo às famílias mais necessitadas e àquelas onde há potenciais riscos ou maiores riscos acrescidos, digamos assim, e depois uma segunda fase para a população em geral também, porque não temos hipótese de fazer tudo em simultâneo de uma vez. Mas agradecendo as vossas sugestões, naturalmente serão tidas em conta, mas os timings que nós temos com o nosso tecido económico são esses de 15 de maio, conforme já foi, no fundo, sinalizado. Obviamente que a nossa comunicação e imagem disponibilizará esta semana ainda um diretório das empresas, entidades comerciais, como disse, que já têm esses materiais disponíveis para entrega e para aquisição, alguns deles até fazem entrega também domiciliária, e portanto, ou seja, não é por falta de informação que as pessoas não vão ter como saber o que é que devem fazer ou como se devem proteger, e com o quê. Portanto, é isso que estamos a trabalhar. Relativamente às cerimónias do 25 de Abril, eu estaria praticamente de acordo com tudo aquilo que se disse, ou seja, a Sra. Presidente da Assembleia Municipal teve a gentileza de me contactar previamente para perceber em que modos é que, no meu entender, poderiam estar reunidas condições para fazer uma cerimónia do 25 de Abril. Expressei apenas a minha opinião de que nesta fase, em estado de emergência e de mitigação, todo o tipo de cerimónias presenciais deveriam ser adaptadas e fico satisfeito por verificar que houve decisão também da nossa estrutura política local, todos os representantes político-partidários, de concordarem com, no fundo, a realização apenas de uma declaração de 5 minutos política, sem convívio social, portanto, portanto sem uma cerimónia presencial. Acho que isso
é responsável, é coerente e é o adequado em face das circunstâncias. E, portanto, quando assim é, eu acho que as decisões têm que ser bem tomadas. Esta é uma decisão que foi bem tomada e eu naturalmente também me associo a ela e acho que aqui os autarcas da Ruga deram um bom contributo para dignificar a democracia local. Muito bem, penso que estamos com os assuntos tratados dentro deste período antes da ordem do dia. Vamos avançar para os pontos da ordem de trabalhos, portanto a ata, que é o ponto número 1, relativamente à reunião de 6 de abril, eu penso que os seus vereadores tiveram a oportunidade de poder lê-la e apreciá-la. Se há alguma questão sobre a mesma, não havendo, podemos então considerar a ata aprovada por unanimidade, ponto número 1. O ponto número 2 diz respeito à aprovação de mapa do fluxo de caixa de 2019, para efeitos do artigo 129 da Lei do Orçamento de Estado para este ano de 2020. Esta Lei do Orçamento de Estado veio, no fundo, introduzir uma pequena alteração que passa com a aprovação destes fundos de caixa, nós podermos fazer, no fundo, a afetação do saldo da gerência anterior, do orçamento anterior. Nós transitámos o ano com um saldo de cerca de 56 mil euros, para ser mais concreto, 56.270,89 de saldo de gerência e, portanto, a proposta é que este saldo de gerência seja incorporado, no fundo, também para reforçar as verbas que nós vamos alocar, no fundo, à temática quer do combate à pandemia, quer da mitigação da pandemia. Portanto, este ponto está alinhado também com o ponto 4º da ordem de trabalhos, em que está aí também uma proposta tendo em vista, no fundo, tomarmos algumas decisões sobre investimentos que estavam inicialmente previstos, executar ao longo deste ano e que estavam com dotação financeira consagrada no orçamento municipal e que a nossa posição é que os devemos suspender ou adiar e canalizar o produto dessas dotações orçamentais para reforçar as rubricas Covid-19 que fazem parte do ponto anterior, o ponto 3, que é a segunda revisão ao orçamento e à ASGOP. E, portanto, basicamente este ponto número 2 diz apenas respeito a aprovar os fundos fixos de caixa, de acordo com a informação técnica que está subjacente à proposta, e deliberar também a afetação desse saldo da gerência anterior, de 56 mil euros sensivelmente, para reforço das verbas de combate e mitigação à pandemia. Não sei se há alguma questão dos seus vereadores quanto a este ponto da ordem de trabalhos. Não havendo, consideramos então também aprovado por unanimidade este ponto número 2 da ordem de trabalho. O ponto seguinte, ele está, portanto, o ponto 3 da ordem de trabalhos, que é a segunda revisão às grandes opções do plano eólico, está alinhado também com o ponto 20 da ordem de trabalhos, que é o 4º. Tem aqui a consagração expressa de uma rúbrica dedicada à Covid-19 e nela também se encontram despesas de correntes e de investimento, nomeadamente também despesas decorrentes que têm que ver com a questão até do próprio Fundo de Emergência Municipal, que é um dos pontos desta ordem de trabalhos, também o respectivo regulamento, e tem também um conjunto de verbas, cerca de 200 e qualquer coisa mil euros, para o combate e a mitigação à pandemia, onde se lê também verbas previstas para apoio às instituições, e um dos pontos também que vem a esta reunião tem que ver precisamente com isso, e também outras verbas, nomeadamente aquilo que hoje, estes 135 testes que vão ter uma comparticipação financeira do município, naturalmente está aqui previsto já também um conjunto de verbas para podermos avançar com esse compromisso em concreto. Portanto, basicamente, este ponto 13 é precisamente isso, no fundo é criar uma rúbrica, uma macro-rúbrica da Covid-19 e depois um conjunto de sub-rúbricas que têm que ver com dotações orçamentais para podermos fazer face a investimento e despesa relacionados quer com a aquisição de equipamentos de proteção individual, equipamentos de limpeza, como disse, testes de diagnóstico também, tem verbas também para apoio às instituições e tem também verbas para financiar quer o Fundo de Emergência Social, que está aqui também hoje para reunião, deliberação em termos de regulamento, e também a proposta do crowdfunding, que também é uma das propostas que vem hoje aqui à reunião de Câmara. Basicamente, o ponto 3
desta ordem de trabalhos, esta revisão à SGOP, é precisamente esta questão que falei do combate e a mitigação à pandemia Covid-19. Não sei se há alguma questão dos seus vereadores sobre este ponto. Não havendo, consideramos então também aprovado por unanimidade este terceiro ponto da ordem de trabalhos. O ponto seguinte é o ponto 4º da ordem de trabalhos, diz respeito, no fundo, a uma proposta que visa, de alguma forma, no fundo, proporcionar algum debate e reflexão política sobre algumas opções de investimento que estavam inicialmente previstas no orçamento municipal e que, a nosso ver, neste momento, por força desta circunstância de nós estarmos a lidar com esta pandemia, não só no combate, mas depois também na mitigação dos efeitos respectivos, entendemos nós que há aqui um conjunto de verbas que devem ser suspensas a sua execução e, eventualmente, podermos equacionar, no fundo, a sua afetação à temática da Covid-19. Há aqui matérias que, enfim, são aspirações, não deixam de o ser, hão de continuar a ser e hão de ter materialização em futuras ocasiões. E também não é líquido que esta seja a última proposta deste tipo que ao longo deste ano vou submeter à apreciação da Câmara Municipal. Esta é aquela que nós, à data de hoje, entendemos como necessária e equilibrada, tendo em conta a despesa que estamos a prever gastar nos próximos meses, com esta temática da Covid-19, mas obviamente que esta realidade é dinâmica e todos os dias, enfim, nós somos surpreendidos com algo que possa originar aqui esta pandemia e, portanto, é imprudente estar à data de hoje a dizer que esta é a última proposta desta índole que possa vir aqui à reunião de Câmara. À data de hoje é uma proposta que entendemos que seja equilibrada e necessária para fazer face àquilo que é preciso ser feito, tendo em conta a informação que temos à data de hoje. Portanto, nós estamos aqui, no fundo, a propor, no fundo, suspender a execução de projetos como os orçamentos participativos, ações de requalificação urbanas que nós tínhamos previsto realizar, sobretudo na Fonte do Ouro, com o campo de futebol e voleibol de praia, com o skatepark, paddle e street basket no Casal do Telheiro, os projetos de execução de requalificação das cataratas Rua 5 de Outubro e Lar do Terreiro também estão aqui para ser, no fundo, desafetados. Também temos aqui um corte na programação cultural que temos que o fazer e adequar também em função desta nova pandemia e daquilo que ela acarreta, nomeadamente também o ciclo fora de portas, que era mais uma manifestação cultural que iríamos avançar, assim como a requalificação da Escola de Alcobendas e adaptação a centro de exposições, também iremos abandonar esse projeto, a exposição canina, o mercado oitocentista na matéria dos eventos. Em termos de vias municipais, propomos aqui um ligeiro decréscimo de investimento, enfim, de algumas situações que nós íamos resolver com os nossos serviços municipais e que vamos deixar de ter capacidade de o fazer, assim como o serviço de videovigilância do Parque Urbano, tínhamos previsto avançar já com um projeto de 12 câmaras e vamos ter que ponderar esse investimento. As jornadas de educação assim também aconteceu, o Festival do Caracol, o Concurso Nacional de Leitura e o Prémio Música Arruda, também isto mais na parte dos eventos, também decidimos abortá-lo e não ter lugar durante este ano. Portanto, à data de hoje, nós, no fundo, o valor de investimento que nós prevemos já desafetar. A isto se soma naturalmente aquele ponto anterior da ordem de trabalhos que diz respeito à questão do saldo da gerência anterior e que já falei. E, portanto, tudo visto e somado, temos aqui uma verba já significativa que ascende os 200 mil euros nesta primeira fase e que nos dá para avançarmos com os projetos mais imediatos e também com a disponibilidade de tesouraria para poder também continuar a apoiar as IPs que estão no terreno e os bombeiros e o centro de saúde, etc. E continuarmos a avançar também com a questão do kit de proteção que já falámos e tudo isso. Portanto, à data de hoje é a informação que consigo disponibilizar. Naturalmente estarei à disposição dos colegas para algum esclarecimento que julguem conveniente. Muito obrigado. Sr. Presidente. Sim, faz favor. Posso? Faz favor. Eu sobre este documento, a única coisa que vou dizer é porque, como o Sr. acabou ou iniciou a sua explicação, é de facto um documento político que tem presente aquilo que é o entendimento do Executivo fazer, alocando verbas que estavam previstas para determinados projetos
para, digamos assim, afetá-las ao Covid-19. Tudo entendido passa por isso e, portanto, naturalmente que nós entendemos como boa intenção reforçar os meios, digamos, no combate ao dito vírus Covid-19. Em termos políticos, como é um projeto, são projetos do partido que neste momento governa o município e, portanto, é da responsabilidade exclusiva, digamos assim, do Executivo suspender aqueles projetos que considera que deve suspender e afetar as verbas que acha que deve afetar. A nossa posição será de abstenção, sendo certo que, naturalmente, vemos com bons olhos, e isto é que interessa, digamos assim, que conste da nossa posição, que haja um esforço no sentido de conseguirmos combater com a maior eficácia possível esta pandemia. Ok, muito obrigado. Está registado. Não sei se mais algum dos colegas quer fazer alguma intervenção neste ponto. Não? Muito bem. Então, consideramos aprovado com a abstenção do vereador Luís Rodrigues. É isso, não é? Exato. Muito bem. Vamos então passar ao ponto seguinte da ordem de trabalhos. Tem que ver, já também com esta temática da Covid-19, no fundo, uma necessidade que existe de reforço de alguns meios financeiros para os bombeiros estarem devidamente equipados e a funcionar em termos de recursos humanos nesta temática da Covid-19, infelizmente. E, portanto, está aqui uma proposta para a aprovação da atribuição de um apoio financeiro através de subsídio extraordinário no valor de 2.500 euros à Associação dos Bombeiros Voluntários da Ruda dos Vinhos. Não sei se há alguma questão sobre esta matéria. Há dois vereadores que têm impedimento na votação deste ponto, nomeadamente o Sr. Vereador Val Antunes e a Sra. Vereadora Carla Munhoz. Não sei se há alguma questão neste ponto. Nada. Nenhum. Então poderemos considerar aprovado com a nota de que a ausência da votação dos vereadores Val Antunes e Carla Munhoz. Está bem? O ponto seguinte, prende-se com a atribuição de um apoio financeiro por parte da entidade que tem os seguros do município, no valor de 750 euros. Eu devo dizer que este subsídio foi, no fundo, falado com a SABSEG, numa perspectiva também de cofinanciamento de testes que nós vamos fazer à Covid-19 a funcionários que neste momento no estaleiro estão mais na frente de combate e, portanto, nós vamos iniciar também um ciclo para já de 10 testes a funcionários que estão, portanto, na frente de combate à pandemia. Eu penso que, não sei, Ruth, se tens alguma informação sobre isto, nós vamos fazer este teste com a nossa empresa que nos dá assessoria na matéria da medicina no trabalho e saúde. Eu previa que talvez para a semana nós já tivéssemos a capacidade de fazer estes testes, mas se calhar a Ruth pode dar aqui algum esclarecimento. Nós ainda não temos a data, portanto nós agora vamos emitir a requisição para procedermos ao pagamento, para depois articularmos com a Workview que eles possam vir cá realizar os testes. Portanto, logo que saiba a data também iremos transmitir. Ok. Muito bem, não sei se há alguma questão sobre este ponto número 6. Não havendo, poderemos então considerá-lo aprovado por unanimidade, certo? Muito bem. O ponto seguinte é o ponto 7 da ordem de trabalhos, diz respeito a uma doação de 400 litros de gel, de álcool gel, por parte da empresa Condado Portucalense. No fundo, este gel, uma boa parte dele já foi distribuído pelas entidades que referi no início da reunião, no período antes da ordem de trabalhos. No fundo, estamos a falar de 80 garrafões de 5 litros de álcool gel, portanto, há cerca de 400 litros, e que tem um valor estimado, esta doação, de cerca de 4.000 euros. Não sei se há alguma questão dos seus vereadores.
Não havendo, resta-me então agradecer quer a uma, quer a outra entidade este donativo. Ok. Ponto seguinte é o ponto 8º. No fundo, este ponto 8º da ordem de trabalhos vem também na sequência daquilo que foi a aprovação daquele documento na reunião de 6 de abril de medidas de combate à pandemia, as 43 medidas de mitigação e combate à pandemia. Estava previsto uma plataforma de crowdfunding para a Covid-19. Nós já temos feito reuniões de trabalho, quer com a ACIS, quer com representantes do Vale Encantado Market. Temos já uma proposta de regulamento a propor, no fundo, passa a redundância, aos parceiros. E, no fundo, a nossa ideia será que também no mês de maio nós tenhamos esta plataforma de crowdfunding a funcionar, no sentido de permitir mais alguma capacidade económica, sobretudo àqueles pequenos negócios mais afetados com o encerramento compulsivo da atividade, para poderem ter aqui alguma margem de investimento para reabertura. O que está previsto, conforme o documento vem consagrar ou propor, é a atribuição de um financiamento de 50.000 euros, a fundo perdido, e a atribuição de uma comissão de gestão que é presidida pela ACIS, que depois terá a capacidade de, no fundo, fazer a distribuição mediante as candidaturas que forem sendo aprovadas por esta comissão de gestão composta pela ACIS, pelo município da Ruda e pelo Vale Encantado. Portanto, basicamente, nós agora precisávamos de um mandato da Câmara para que eu possa também continuar a negociar os termos desta plataforma de crowdfunding com a ACIS e com o Vale Encantado Market, e o nosso objetivo é que em meados de maio, se tudo correr bem, ter esta plataforma disponível para que consigamos apoiar, no fundo, as entidades comerciais que se candidatem à reabertura dos negócios. Isto é uma plataforma que está virada mais para aquele pequeno negócio mais afetado com, como disse, o encerramento compulsivo da atividade económica por força da pandemia. Não sei se há alguma questão dos seus vereadores sobre este ponto. Presidente, eu só queria reforçar a ideia, acho que de facto é uma medida que devemos acarinhar e apoiar, e acho que o município deve, inclusivamente, se possível, fomentar uma campanha no sentido de que reforce no espírito dos nossos munícipes a necessidade de comprar localmente. Certo. Digamos, uma campanha do tipo, em Arruda compramos produtos locais, ou temos que comprar produtos locais. Isso eu acho que é importante, porque de facto é assim que nós também vamos criando na população este espírito entre ajuda que se faz neste momento mais conturbado. No fundo, é um bocadinho essa ideia. Esta plataforma, o que visa é, no fundo, nós também termos aqui uma plataforma em que os comerciantes possam também, de uma forma interativa, falar não só com os clientes, mas também com os seus fornecedores. Ou seja, apesar desta crise ser altamente destrutiva, ela não é destrutiva de igual forma, nem é destrutiva para todos os setores produtivos. Ou seja, há setores primários que estão neste momento com margens de rendimento significativas, e também a distribuição alimentar não tem sofrido com esta pandemia. E, portanto, eu acredito, talvez, espero que não seja ingenuamente, acredito que haja capacidade de todos os setores de perceberem que aqueles que ganharam com a crise também têm que estar disponíveis e têm interesse em que os negócios que perderam com a crise continuem depois da crise sanitária. E, portanto, nessa perspectiva, eu estou convicto que uma plataforma de financiamento colaborativo e que permita canalizar financiamentos de um lado onde mais existe para outros onde não existe de todo, ou pouco existe, seja uma coisa interessante e possa funcionar. E, portanto, esta vai ter que ser uma campanha muito pessoal, em que os próprios comerciantes vão, no fundo, participar ativamente no sentido de afirmar: se quer que nós continuemos a nossa atividade, ajude-nos a continuar a nossa atividade, e essa mensagem tem que ser muito clara, ou seja, a Ruda vai ter mesmo que se virar para o comércio local e vai ter que comprar no comércio local para que ele tenha hipótese de vir à superfície e continuar à tona da água, porque senão vamos ter aqui momentos difíceis, naturalmente. Se me perguntarem se eu estou convicto que estes 50.000 euros resolvem todos os problemas, obviamente que não resolverão todos os problemas,
mas eu estou convencido que eles são uma boa ajuda para que numa fase inicial nós consigamos atrair mais capital, atrair mais parceiros e atrair mais dinâmica para que esta questão do financiamento colaborativo seja uma realidade e consigamos ter em Arruda não um conjunto de lojas vazias, mas um conjunto continuado de lojas que retomaram a sua atividade e que continuam a elaborar. É esse o nosso objetivo, salvar empregos, salvar a economia local e tentar que ninguém fique para trás. Só uma questão. Este dinheiro, os 50 mil euros que são ao fundo por dentro, sai do orçamento municipal. Certo. Certo. É. Muito bem, não sei se há mais alguma questão dos colegas. Já agora, Presidente, uma pequena nota para um dos itens das várias iniciativas que o município tomou, e esta, naturalmente, que não vou enfatizar o que já foi dito, mas naturalmente que é uma iniciativa altamente positiva, e nessa parceria que o Sr. Presidente da Câmara depois, naturalmente, vai com a ACIS e com o Vale Encantado Market dinamizar o nosso comércio, o nosso pequeno comércio, carinhadamente, e criar um objetivo para o pós-crise e durante crise, que naturalmente vai acontecer. Portanto, deixava aqui uma nota pessoal pela dinâmica e o concretizar de mais um dos itens que fez parte e que faz parte dos objetivos do município no seu todo, perante a crise que estamos a viver. Muito bem, é isso mesmo. Muito obrigado. Estamos então em condições de poder votar o documento, não é? Não sei se há alguma questão adicional, não havendo, presumo que votado por unanimidade, certo? Muito bem. Aprovado então este ponto 8º da ordem de trabalhos por unanimidade. O ponto 5 é o ponto 9º. No fundo já falámos em passando na última reunião, já fora do período da discussão do dia, digamos assim, porque não estava agendado este ponto, mas é no fundo também materializar aquilo que já faz parte do ponto 4º da ordem de trabalhos. No fundo, basicamente aqui é concretamente, até porque há interessados já constituídos, nós temos que deliberar concretamente a suspensão dos orçamentos participativos para depois poder notificar também, o regulamento assim o exige, que haja uma deliberação expressa da Câmara a suspender fundamentadamente, naturalmente, a execução do regulamento do orçamento participativo. É isso que estamos a propor fazer, no fundo, quer o orçamento participativo genérico, digamos assim, quer o orçamento participativo jovem, e depois poder sair as notificações aos particulares que apresentaram candidaturas, aos promotores das candidaturas em conformidade. Não sei se há alguma questão sobre este ponto, eu penso que já está mais do que esclarecido e que já tínhamos falado sobre ele também anteriormente. Não havendo, poderemos então votar. Eu penso que será uma votação também por unanimidade deste ponto 9º da ordem de trabalhos. O ponto seguinte diz respeito ao projeto de regulamento, é o ponto 10º, diz respeito ao projeto de regulamento do Fundo de Emergência Social. No fundo, este era mais um dos elementos, um dos itens que constava da proposta das 43 medidas do documento de mitigação à pandemia. Basicamente, este regulamento é uma medida de apoio social que visa a atribuição de subsídios em dinheiro para que as famílias mais afetadas com uma quebra abrupta de rendimentos derivados da pandemia possam candidatar-se a este fundo e poder também com ele, ou com o produto da atribuição deste subsídio, que será avaliado pelos serviços competentes, no fundo tenham acesso a uma receita extraordinária que lhes permita fazer face a despesas de bens essenciais, nomeadamente a habitação, a alimentação, despesas também que digam respeito à saúde e, no fundo, também a despesas ligadas a consumos de energia, seja através de energia elétrica, seja através do gás e tudo isso, e também da água. Portanto, estamos a falar de apoios financeiros a famílias com a carência económica muito agudizada pela queda abrupta dos rendimentos derivados da pandemia e também com este produto, desta receita, no fundo, financiar despesas com serviços e bens essenciais. Eu gostaria de chamar a atenção para uma questão. O artigo 4º, número 1, teve aqui uma pequena correção na linha G,
não estava considerado inicialmente na versão original por lapso as despesas com saúde, portanto estava aqui referenciado despesas com habitação, água, gás, eletricidade, saúde e a frequência de equipamento para apoio na área da infância, etc. E não estava, portanto, consagrada esta questão da saúde, que é também um dos elementos importantes para ter em conta naquilo que é o racional que está previsto nas normas deste regulamento. Tirando isso, o documento é o que foi distribuído atempadamente aos seus vereadores, mas estou disponível para alguma questão mais concreta. Não sei, Carla, se queres acrescentar algum ponto sobre isto. Acho que está tudo dito, portanto não quero acrescentar nada em especial. Ok. Se há alguma questão dos seus vereadores? Não? Então poderemos aprovar este documento. Eu penso que será por unanimidade. Aprovado então o ponto 10º da ordem de trabalhos por unanimidade. Muito bem. O ponto seguinte é um ponto que vem para ratificar, tem que ver com o cumprimento de uma determinação legal sobre a rearborização de espaços, neste caso de acordo também com aquilo que é as orientações do ICNF. Há aqui uma informação do nosso Gabinete Técnico Florestal, em que reúne condições para deferimento ou aprovação esta rearborização proposta pelo Sr. requerente José Manuel Avelar Coelho e, portanto, não sei se há alguma questão dos seus vereadores sobre isto, mas parece-me que estão reunidas condições para podermos aprovar favoravelmente este pedido do requerente. Não há nenhuma questão? Então, podemos considerar aprovado. Está despachado, que é para não enganar. Esse é para ratificar. Muito bem, o ponto seguinte tem que ver com o terreno em Arranhó junto ao URDA, aquela questão de uma aquisição que se fez por causa da questão do estacionamento confinante com a sede do União de Arranhó e, como sabem, nós adquirimos para a posse do município. Agora é necessário a afetação desse terreno para a utilidade pública, nomeadamente a rede viária, estacionamento pública e uma parte para a rua. Estamos a falar de uma área de 1.680 metros quadrados e isto depois terá aqui também a aprovação da Assembleia Municipal, certo? Não sei se há alguma questão, no fundo é só formalizar aquilo que já era um dado adquirido para o município. Não havendo questões, consideramos então também aprovado este ponto 12º da ordem de trabalhos. O ponto seguinte tem que ver com uma empreitada para a beneficiação da Estrada Municipal 525. No fundo, estamos a falar da estrada que liga a Rondulha a Cardosas. Era uma das estradas que estava identificada no plano que nós temos de intervenção nas redes viárias municipais até final do mandato, executar este ano. Obviamente que o plano não será todo executado, porque tivemos a deliberar no ponto 4º, como bem se recordam, a desafetação da parte das verbas que lá se encontrava para fazer face a esta matéria da rede viária. No entanto, esta vertente da empreitada com esta empresa que ganhou o concurso, por um valor mais baixo do que o valor base, que é a TopBet, pelo valor de 284.993,68 €, mais IVA, reúne condições para nós podermos adjudicar e iniciar, portanto, a obra propriamente dita. Não temos ainda nenhum prazo para poder apresentar, porque agora estaremos na fase da apresentação de documentos. Enfim, há empresas que neste momento estão em layoff ainda e, portanto, ainda não sabemos se é o caso ou não, mas assim que tivermos condições para poder apresentar um prazo estimado da obra e o arranque, nomeadamente o arranque, assim poderemos entrar em mais detalhe. Enfim, aquela de facto é uma infraestrutura que apresenta um elevado grau de degradação. O concurso reúne condições do ponto de vista administrativo e orçamental para poder dar sequência. Entendemos nós, Executivo Municipal, que estão reunidas ainda condições para que se consiga avançar com esta obra e, portanto, é isso que vamos naturalmente propor
que se avance com esta obra em conformidade com aquilo que foi o plano traçado, sendo certo, como disse, que há outras que estavam previstas para este ano e que já não vão poder ser executadas por força da questão da pandemia, mas esta vamos conseguir salvaguardar, pelo menos essa é a nossa proposta. Não sei se há alguma questão dos colegas. Sr. Presidente, Sim. relativamente, eu só que não percebi muito bem, e daí a minha questão é, esta obra da 525, não é, da tal que liga a Rondulha às Cardosas, vai ser executada na sua totalidade ou também ela vai ter aqui, digamos, algumas restrições relativamente àquilo que era a ideia inicial? Não há nenhuma alteração no concurso, ou seja, o concurso era para a estrada na sua globalidade, o concurso está válido, eficaz e reúne condições para levar até ao fim, portanto será a estrada toda para pavimentar, portanto do Largo das Cardosas até à Rondulha. Até à Rondulha, até ao sítio onde a estrada começa a ficar boa, não é mesmo até lá ao fundo, ao pé do restaurante do Barril, é sensivelmente um bocadinho depois do cruzamento do Palmeiro. Então, neste caso, digamos, aquela afetação que nós referimos do ponto 4 é relativamente a outras obras, digamos assim, do plano global, que não esta. Exatamente. Esta conseguimos salvar, entre aspas, perdoem-me a expressão, esta conseguimos não beliscar. As outras intervenções que estavam previstas para este ano no âmbito do plano de pavimentações, essas sim vão ter que ser reequacionadas. Obrigado. Muito bem, não sei se há nenhuma questão adicional sobre este ponto. Não havendo, penso que estamos em condições de poder votar. Será por unanimidade, certo? Este ponto também, o 13 da ordem de trabalhos. Muito bem, nós chegamos então ao final dos pontos para deliberação à reunião de Câmara de hoje, 20 de Abril. Os documentos para conhecimento são o resumo diário da Tesouraria e temos também a prorrogação do alerta, da situação de alerta municipal e da ativação do plano de emergência e proteção civil, que também foi consultada a Comissão Municipal de Proteção Civil, que aprovou por unanimidade a atribuição deste parecer favorável à manutenção do plano de emergência e proteção civil em vigor. Como disse, nós estamos já a estudar na possível prorrogação desta declaração de alerta e da manutenção da ativação do plano. A seu tempo traremos informação mais atualizada sobre os termos em que ela poderá acontecer, mas, enfim, à data de hoje é o que me apraz registar neste ponto de situação relativamente à situação da alerta. Não sei se há alguma questão adicional dos seus vereadores? Não? Então, muito obrigado a todos. Resta-me agradecer a presença e a participação de todos, a fazer votos para que tenhamos uma semana que se antevê dura, mas o mais positiva possível. Assim trabalharemos para que aconteça, no sentido de salvar vidas e de salvaguardar aquilo que é também os profissionais que estão muito expostos e que têm dado o melhor que sabem e que podem perante esta situação muito complexa que estamos a viver coletivamente. Vamos à luta. Vou também inteirar-me da situação na Santa Casa. Vou daqui a pouco, depois de despachar aqui algumas coisas, se justificar algum ponto de situação, também faremos por outras meios, não necessariamente a reunião de Câmara, mas se justificar, irei comunicar também convosco. Está bem? Muito obrigado. Muito obrigado a todos e até breve.